Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O debate de hoje gira em torno de um assunto extremamente atual. Olha a carta que recebemos de uma mãe, ela é cristã, a família toda frequenta a igreja e ela escreve o seguinte: minha filha de 18 anos briga comigo porque quer que o namorado durma aqui em casa. Durma com ela, com a menina, com a namorada. Como acontece por aí. Ela tem medo de perder o namorado. A ideia é a seguinte, hoje em dia os pais, muitos pais, preferem que os filhos durmam junto, namorem, né? Dentro de casa do que lá fora, onde eles estão sujeitos a violência, a ser assaltados, etc. Né? Ou até pegar alguma doença em algum motel de quinta categoria por aí. Então que fica em casa, pronto. Pelo menos diminui-se os riscos. E como hoje em dia namorar... Enfim, a moça de 18 anos briga com a mãe porque quer que o namorado durma com ela em casa. Na verdade, quem quer dormir é o rapaz, né? E a menina tem medo de perder o moço, gosta muito dele, é um bom rapaz, tirando esse lado... tem ótimo caráter, tem uma profissão bastante promissora, é um partidão, como se dizia no passado. E não faltam candidatas, inclusive da igreja, que queiram namorá-lo. Como é que essa mãe deve se comportar? Ficar firme? Não, aqui não, de jeito nenhum, aqui prevalece a vontade da palavra de Deus, nós temos um testemunho a zelar, o que Deus ensina é coisa diferente, e se esse rapaz insiste com isso, ele não serve para ser seu marido, e ela perde o rapaz. Qual a possibilidade de ela conseguir um outro partidão, né? Eu conheço muita gente que ficou escolhendo e acabou indo para maturidade sem ninguém, né? E ficou solteirona. Isso não é incomum, não é verdade? Por outro lado, se a mãe deixa, e aí? O que a casa dela vai virar, né? Só para a menina não perder o namorado? Também não há nenhuma segurança nem garantia de que o casamento vai acontecer. Não é verdade? Então, é uma situação complicada para os pais. Para a menina que só tem 18 anos, lá na frente ela pode dizer: mas eu só tinha 18 anos, eu não sabia nada da vida, eu insisti, eu briguei porque eu era uma tonta. A obrigação de vocês, pais, é que já viveram a vida, que sabem de tudo, é que deviam me orientar. Pois muito bem, não é brincadeira ser pai, muito menos mãe, e muito menos nos dias de hoje. Mas o fato é que somos pais e vivemos os dias de hoje. Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Essa é a pergunta, que inclusive essa mãe nos faz. O que eu faço? Pois é, está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria, começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, mais uma edição do programa Vejam Só, né? E daqui a pouquinho a gente fala como você deve agir para se envolver com a Academia Teológica da Graça de Deus. Hoje temos uma estreia no programa. Com muita alegria recebemos a jornalista, escritora e palestrante Cristiane Santos. Paz e graça, Cristiane, tudo bem? Paz e graça, é uma alegria muito grande estar aqui. Como é que eu chamo a senhora? Senhora, posso chamar só de Cristiane? Pode me chamar de irmã, de Cristiane, eu não sou pastora. Dona Cristiane? Como sentir melhor? Pode chamar de Cristiane. A Cristiane tem uma vasta experiência na área de aconselhamento de casais, ela é jornalista, autora de vários livros e, pelo jeito, cantora também, né? Tem um CD aqui? Sim, tem 2 CDs gravados. E qual é a sua igreja? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, congrego na Igreja Sede em Guarulhos. Tem o endereço lá? Nilo Peçanha. Agora o número não me recordo. Ah, mas é fácil de achar. Mas é no centro de Guarulhos. Muito obrigado pela presença da senhora. Boa estreia. Para mim é um prazer.
Do outro lado, volta ao programa o reverendo Flávio Dantas, parceiro do Vejam Só, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Weber. Tudo bem, graças a Deus. Estamos muito felizes em novamente estarmos aqui participando desse programa. Seja muito bem-vindo. Onde fica a IPB de Granja Viana? Fica ali na rua Belo Horizonte, número 95, no quilômetro 25 da Raposo Tavares. Igreja muito aconchegante. Você está convidado a estar lá conosco. Quem quiser ir lá conhecer. Granja Viana é São Paulo ainda, né? Cotia. Já é Cotia? Já é Cotia. É o comecinho ali, já chegando na divisa ali do município. Tá certo. Cotia, São Paulo. Muito obrigado por ter viajado, então, né? Não, e hoje eu vim de Águas de Lindóia para cá, porque eu fui para a reunião lá hoje, depois vim para cá. Beleza. Direto para cá. Isso é que dá ser parceiro do Vejam Só, né? Mas é ótimo, eu vim com alegria, Seja muito bem-vindo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou a respeito do tema de hoje. Vejam só. Pai, posso dormir na casa do meu namorado? Esse é o momento que todo pai espera nunca ter que passar. Mas um dia, com certeza irá enfrentar. E quando esse momento chegar, se esse pai for cristão, precisa estar preparado para conseguir argumentar e ensinar sua filha ou filho. Isso precisa ser feito, pois a nossa sociedade já trata essa questão como normal. A ideia é a seguinte: a sexualidade dos adolescentes mudou muito nos últimos anos. Além de começarem a vida sexual mais cedo, os jovens, expostos a estímulos externos, se permitem manifestar desejos antes inaceitáveis, como, por exemplo, dormir com o namorado na casa dos pais. Pensando nesse avanço, que muitas vezes nos pegam desapercebidos, queremos hoje fazer um exercício de reflexão. Imaginem essa situação comigo. Minha filha de 18 anos briga comigo porque quer que o namorado durma aqui em casa. Ela tem medo de perdê-lo. O que eu faço? Mais atual que isso, impossível. Como pais cristãos devem lidar com uma situação assim? Será que é simples dizer não e pronto? Ou existe possibilidade para um diálogo? Ou até, quem sabe, para que essa situação aconteça, porém com certos limites. Vamos refletir juntos sobre o assunto. É claro que a ideia desses adolescentes em dormirem juntos não é outra senão o contato sexual. Não podemos também ser inocentes nessa questão, já que isso é normal com as outras pessoas. Os adolescentes e jovens cristãos se sentem também pressionados, muitas vezes pelos círculos de amigos, por exemplo. Muitos pais, ao ouvirem o tema, já se colocam a pensar. Afinal de contas, pode sim existir essa possibilidade do casal adolescente dormir na mesma casa, porém com certas regras. Alguns exemplos seriam quartos separados, ou ainda que juntos, porém com a porta aberta, ou ainda com mais alguém dentro do quarto. Isso com o objetivo de ensinar o filho de maneira mais presente, mais branda, porém com um diálogo muito maior. Mas sabemos também que existem aqueles que, ao ouvirem o tema e posteriormente as possibilidades de regras que colocamos, ainda assim são radicalmente contra. Afirmam que isso é um absurdo, é colocar o pecado dentro de casa, abrir espaço para a ação do inimigo e por aí vai. E você que nos acompanha, o que acha? Qual a sua opinião sobre o assunto? Aliás, qual será a opinião dos nossos convidados sobre o tema? Bom, é melhor você ficar bem atento. O Vejam Só de hoje está apenas começando. O tema de hoje nos foi enviado, é uma situação real, que foi sugerida por uma telespectadora. E então, quando é tema que envolve casal, família, etc., a gente tem sempre um homem e uma mulher participando do debate. A mulher de hoje é a irmã Cristiane Santos, que é jornalista, escritora e palestrante. Ela fala com casais, inclusive tem várias obras a respeito do casamento. Irmã Cristiane, na sua primeira fala, depois a gente vai aprofundar,
Como é que a senhora responderia a essa desesperada mamãe? A senhora é casada? Sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, o mais velho tem 19. E a minha resposta é não, pastor, de modo nenhum, não tem negociação. Namorado dormir em casa. No caso, né, que eu tenho 2 filhos, 2 meninos, eu não seria conivente, não aceitaria a namorada do meu filho de maneira nenhuma. Dormir em casa ou ele dormir na casa da namorada. A partir do momento que eu ensino padrões cristãos, né, para os meus filhos, eles sabem, tem regras, limites, tem coisa que não tem como negociar. Então, não ia ter conversa, ia ser não. Assim, seco? Seco. Ia ser não. Mas se ele perde a moça, ou se a moça perde o namorado, a senhora não vai ficar com peso na consciência? Não vou ficar com peso na consciência. É assim, a Bíblia nos ensina a instruir, né, a criança no caminho que deve andar. Desde pequenos, eles já conhecem as regras da casa, conhecem a palavra de Deus. Então, eu digo pelo que eu e meu esposo temos ensinado, né, para os nossos filhos, que são cristãos também. E eles sabem, inclusive, lá em casa, eu sempre converso com eles, eu digo, sexo só depois do casamento. Então, não é porque é menino que é diferente de menina. Se querem agradar a Deus, se querem fazer a vontade do Senhor e seguir também a regra, né, que é imposta pelo pai e pela mãe, não. Então, inegociável. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente mostra os trabalhos da irmã Cristiana, inclusive 2 trabalhos ligados ao tema de hoje. Reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana. E o senhor é casado, né? Casado. Teve filho? Tenho 3 filhos. Sou suspeito para falar, mas são mais bonitos do que eu, graças a Deus. Dizem que Deus é tão bom que dá filhos bonitos a pai feio, né? Então essa regra se confirmou comigo. Mas a esposa do senhor, que eu ainda não conheço, deve ser linda. Por isso que eu falei só do pai feio, né? Mas assim, são 3 filhos, uma de 10 anos agora, um de 5 anos, fez agora dia 20 de março, e vai fazer 2 anos agora em junho. São uma família boa, 3 meninas. A gente quer mais. A gente acredita que ter filhos é uma bênção. E a sua esposa também é da Paraíba? Também quer, ela é de Olinda. Ah, tá. Ela também quer mais filhos. Eu sei que ele é da Paraíba. Aí isso é bom dizer, sabe por quê? Não, que eu quero mais filhos, sabe por quê? Porque todo mundo já está entendendo já. Eu digo isso todas as vezes, porque, gente, a principal coisa que a gente pode deixar no mundo, primeiro é honrar a Deus. Segundo é ter filhos que venham propagar uma semente santa. O crente tem que ter filho, muito filho. Muito filho. Isso é bênção, não é? A Bíblia diz isso, filhos são bênção de Deus. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Então, a discussão aí se eram 12 flechas ou 7 flechas, mas o importante é que tinha que encher. E a gente não está nem colocando pouco ainda, né? E uns estão se negando a ter de forma peremptória, dizendo, eu não quero ter filho. Pode ter filho e não quer. Tem condições e não quer. Esse é um caso que a gente precisa trabalhar no coração das pessoas. Nós vamos fazer um debate sobre isso. Pronto, mas vamos para lá. Outro assunto, né? Vamos lá. Mas enquanto que sua menina tem 18 anos, ela tem 10, daqui a 8 anos vai ter 18. Olha, é uma ótima oportunidade da gente reafirmar a nossa fé. Primeiro na palavra de Deus como regra, não no que todo mundo está fazendo, no que está acontecendo no mundo, né? As pessoas usam muito isso. Todo mundo está fazendo, mas a nossa regra não é... E outra coisa, nem é verdade que todo mundo está fazendo. Sempre há alguns que temem a Deus e que não fazem as coisas que o mundo está fazendo. Então, até essa frase não é verdade, não é verdadeira, né? Agora, e a nossa regra é a Bíblia. E a Bíblia diz que o sexo é para o casamento. Deus criou ali o homem e mulher e disse, deixa o homem pai e mãe e os dois se tornem uma só carne, apontando para a relação íntima ali. E Paulo reafirma isso em 1 Coríntios capítulo 7, que diz que é bom que o homem não toque mulher, mas se, por causa da impureza, cada um tem a sua esposa e cada um tem o seu marido. Então, eu acho que a palavra de Deus afirma isso, sexo é para o casamento. Como a irmã também falou, a gente também tem os mesmos princípios e baseados na palavra de Deus como regra, né? E é um momento assim da gente reafirmar isso. Sentar com a filha, e se a gente já vem explicando isso para ela, se ela já é crente,
ela não vai nem topar, nem pensar nisso, né? Mas ela tem que abraçar também essa fé na Escritura. E a gente mostrar na palavra, olha filha, a palavra de Deus existe. Não é nem assim, também tem o respeito aos pais. Mas quando você convence com a palavra, abre a Bíblia com os filhos, olha filha, aqui a Bíblia diz isso aqui. Você vai querer obedecer a Deus ou vai querer fazer a sua própria vontade, a vontade do seu coração, que agora ela pode até ser satisfeita, mas tem um momento certo, que Deus já preparou para isso, o momento certo é o casamento. Então, também diria não, expondo para ela a Bíblia, lendo com ela a Bíblia e mostrando, olha filha, não é essa a vontade de Deus. E você não vai escolher, porque agora quem está escolhendo é a gente. Né? Até você sair de casa, até você casar, você está sob a nossa tutela. E depois se casar também, você ainda vai precisar da gente, ainda de dar conselho, de dizer coisas a você ainda, que sempre vai precisar, os filhos vão sempre precisar. Então, a resposta seria igualmente a irmã, não. Tá bom. Então, nós temos um pastor, uma palestrante e escritora com posições semelhantes, nem podia ser diferente, já que ambos espelham o ensinamento da palavra de Deus. O problema é a perspectiva masculina e feminina, que daqui a pouco vai ficar ressaltada aqui. Mas antes você vai se posicionar, vai votar na nossa enquete, que está publicada no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá? O que você faria no lugar dessa mãe? Ai, ai, ai. Ficaria firme? Não, de jeito nenhum. O que é isso? Ou cederia a contragosto? É que a gente não pode pôr outra, né? Senão, colocaria lá, expulsaria minha filha, né? Sei lá. Mataria o rapaz, alguma coisa parecida. Nordestino. Não é? Não é bem? A gente brinca, né? Que a gente compra, quando eu casei, eu comprei logo um facão e deixei lá. E mostra a minha filha de vez em quando, olha, se vier com proposta errada... Ou então comprar um trabuco, né, para espantar os gaviões, né? Também tem essas histórias. O gavião começa a voar, Essas histórias, né? Vamos lá, então vote aí na enquete, tá bom? E aproveita para anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem o maior interesse em que você estude a Bíblia. Você vai ouvir muito falar da Bíblia aqui, muita gente vai falar assim, mas a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento, mas a gente pode levar a Bíblia a sério. Por que pode levar a Bíblia a sério? Não é um livro superado, não foi escrito por homens. Então, vai conhecer a Bíblia primeiro, né? Então, nós temos mais de 600 endereços para receber você e estudar a Palavra de Deus juntos. 3115-0819 em São Paulo. 0 operadora 11 3115-0819 para você estudar a Palavra de Deus com irmãos e irmãs das mais diversas igrejas e denominações diferentes, tá bom? Tem outros cursos na grade também. Tem curso de aconselhamento pastoral, tem curso de história da igreja bem fatiado, qual o período da história que você quer estudar. Tem cursos focalizados na Bíblia, como análise bíblica, escatologia, tem cursos de gestão eclesiástica, né? Para o pessoal que, principalmente quem administra igreja com trabalho voluntário, ou então ONGs, como é que a legislação trabalha essas questões para você não ter problemas depois. Tem um monte de coisa legal. Tem curso de canto, tem curso de instrumentos, tem curso para quem dirige o louvor. Tem muito curso na grade. Se informa lá amanhã no horário comercial. Agora não tem ninguém lá, mas no horário comercial amanhã você se informa. 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo. Tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já com a continuação desse debate no Vejam Só. Pois ele é tão bom que o cara mudou pro sábado. Estamos aqui batendo papo, aliás, vai vir um tema legal aí, sugerido pelo reverendo Dantas, a respeito da firmeza dos casais cristãos, mesmo indo contra a corrente aí de uma série de coisas. Depois de a gente falar disso, é hora de a gente ver quem é que assiste ao Vejam Só. Você já fez sua foto, né? Ou então o seu vídeo. Tem como fazer um videozinho aqui, a gente vai mostrar, né? Você dando a sua sugestão, fazendo a sua observação, mandando a sua saudação, como você quiser.
As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só, que é onde você posta a foto ou o vídeo. E você vai concorrer a uma diária de fim de semana lá na pousada da Praia da Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Lugar maravilhoso, deslumbrante. Ubatuba é espetacular, né? Diária de um final de semana para até 5 pessoas, tá bom? Então, como é que você faz? Você manda a sua foto ou manda o seu vídeo, tá? Vamos lá. Vamos para a primeira foto de hoje. Vem lá à distância, em Sergipe. Carlos Gomes, que não apareceu. Então, Carlos, faz outra foto com a luz acesa aí, porque a luz da televisão acabou eclipsando, né, você. Mas está valendo. Carlos Gomes, distância, em Sergipe. Vamos para o Piauí, em Lagoa de São Francisco, no Piauí, o Riran Edson. Valeu, Riran. Que Deus lhe dê cada vez mais sabedoria, né? Muito legal. A instalação elétrica lá do Riran não é lá muito recomendável, né? Se tiver algum fiscal da Anatel aí, da Anatel não, sei lá, ANEEL. Em Garanhuns, lá em Pernambuco, a terra do Lula, a Josélia Maria e a filha Beatriz, assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado pela audiência de vocês, Beatriz. Você já tem idade para assistir o Vejam Só, Beatriz? Sei não, hein? Um ósculo santo para vocês duas, lindas. Em Minas Gerais, lá em Betim, a Maria Mator e o Agostinho, assistindo ao Vejam Só também. Casal bacana. Muito legal, povo de Minas Gerais. Em Betim, nós temos esse casal. Quando discutir tema masculino e feminino, deve sair discussão, pelo menos, né? E em Londrina, no Paraná, nós temos a Sebastiana, que assiste ao Vejam Só. Valeu, Sebastiana. Obrigado pela sua audiência. E um grande abraço ao povo do norte do Paraná, né, onde Londrina está. Muito bem. A Cristiane Santos, nossa convidada de hoje, escreveu, qual câmera eu uso? Esse livro aqui, Aprendendo a Ser uma Mulher de Deus. Uau! Ué, a mulher de Deus já não nasce mulher? Então, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Existem mulheres, mas infelizmente nem todas são sábias. Então, assim, na medida do possível, eu tento ensinar, né, com a ajuda da palavra do Senhor, com algumas experiências ao longo da vida que eu fui adquirindo, a ajudar essas mulheres, porque o casamento, infelizmente, até no nosso meio, tem se deteriorado, né? Às vezes, quanto maior o véu da noiva, mais curto é o tempo que ela fica casada, né? Credo! Eu nunca tinha ouvido essa comparação maluca. Bom, se levar em consideração o véu da Lady Di... Então, mas ultimamente o que nós temos visto são mega eventos, né? Casamentos agora são mega eventos. E às vezes nem acabou de pagar o álbum e o casamento já acabou. E geralmente as pessoas erram em coisas pequenas, né? Tem um caso de uma moça que ela se separou, eu presenciei a situação de separação dela e eu perguntei: por que você se separou do seu esposo? Vocês viviam tão bem? Por causa de uma conta de luz. A conta ele não pagou e cortaram a nossa conta e a gente brigou e se separou. Então, assim, o beabá do casamento tem sido deixado de lado, né? As pessoas me veem com admiração e perguntam: você tem quantos anos de casada? 20? Nossa, tudo isso, né? Porque a gente, infelizmente, tem visto que não tem durado muito, né? Tá. O outro livro dela, ligado de alguma modo ao tema de hoje, é o Conhecendo o Centro da Vontade de Deus, está aqui. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta: mas é possível conhecer a vontade de Deus sem apelar para a profecia? Profecia feita por profetisas? Sim, até tem aí acho que é o capítulo 7 que eu falo como conhecer o centro da vontade de Deus por meio das profecias, mas não das profetadas, né? Das profecias bíblicas.
Porque para eu conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a palavra dele, o que ele tem nos ensinado, tem nos orientado. Então, mas a palavra de Deus... que não lê a Bíblia fica difícil. A palavra de Deus é um livro muito antigo. Os tempos mudaram. No tempo que a palavra de Deus foi escrita, as mulheres casavam virgens, hoje não casam mais. Ah, mas casam sim, pastor. Existem pessoas, existem mulheres, homens de Deus também, que ainda guardam a palavra de Deus. É que o tempo moderno, as pessoas querem ver tudo na internet, né? A palavra bíblica que buscam é a palavra do Facebook. Então, hoje é mais difícil você encontrar pessoas que meditam mesmo na palavra de Deus, folheiam a Bíblia, né? É tudo ali no celular, mensagem de WhatsApp, né? Mas ainda existem, eu creio que existe muita gente que ainda aguarda a palavra de Deus e uma vida de oração. Tem sim, pastor, se a gente procurar, tem. Tá bom. Reverendo Dantas, eu anotei aqui uma pergunta, vou fazer para o senhor e, obviamente, depois a irmã Cristiane vai responder, mas vamos lá. Vocês dois mencionaram assim, não, nós vamos conversar com a menina, vamos argumentar com ela e tal. Argumentar com base em quê? Você vai chegar, minha filha, não pode porque a Bíblia diz que não. E quem é a Bíblia para dizer que não? Então, isso de fato só vai ter valor se ela tiver, como nós temos, a Bíblia como regra de fé e prática para a vida dela. E a gente espera, isso é um fato, a nossa fé na Escritura ela é transmitida também. É um sentimento que a pessoa vai tendo também, mas ela é ensinada. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, né? Fé transmitida. E nós transmitimos que a Bíblia ela é confiável, né? E ela fala de um Deus verdadeiro, e ela fala e ela dá conselhos bons para as pessoas, que quem faz a vontade de Deus no final vai viver melhor. E isso a própria Escritura diz, né? O próprio Deus lá em Isaías capítulo 1 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, se você faz escolhas baseadas na Escritura, você vai estar fazendo boas escolhas. E a gente vai tentar mostrar isso para ela. Nessa questão aí, se ela optar pela Escritura e deixar esse namorado ir embora, porque ele já não está sendo uma pessoa tão legal, colocando isso como... até propondo isso, até querendo isso, ele não já está sendo uma pessoa assim tão... Primeiro, crente já está meio, né? Já é meio de você pensar. Como é que um namorado crente quer ter relacionamento com a sua filha que é crente também? Ele já não é mais um bom partido para mim. Um bom partido não iria querer um negócio desse. Já iria também estar aceitando as regras do Evangelho. O Evangelho ele tem exigências cristãs. Cristo tem exigências de pureza, de fidelidade, de casamento. O casamento, Jesus ele falou do casamento lá no Éden. Ele citou lá o Éden. Quando questionado sobre o divórcio, ele não leste que o pai, desde a criação, fez homem e mulher e disse: deixa o homem, pai e mãe se unam a uma mulher. Mais uma vez ele reafirmou. E a mesma regra. E o sexo é para o casamento. Relação íntima deve ser, a moça e o rapaz devem casar virgem. E nós devemos reafirmar esses princípios, nós cristãos. A nossa sociedade está muito erotizada, cada vez mais. E está sendo... Agora, qual é a consequência disso? Nós estamos vendo aí pessoas desajustadas, pessoas que não casam mais bem, pessoas que acham que isso vai ser o melhor, mas não é o melhor. O melhor é dar ouvidos à palavra de Deus. Nós temos duas escolhas aí, ou faz a vontade de Deus ou faz a sua. E a sua é a que o mundo já está fazendo. A do coração da gente é má e vai levar ao mal. Parece boa, o problema é esse, aqui parece boa, né? E aí a palavra de Deus diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Então a gente tem que ressaltar isso, mostrar o seguinte: esse caminho que a sociedade está trilhando, caminho da imoralidade, ele não é bom, ele vai levar a muitos problemas. E aí pode argumentar: olha, filha, um dia um pastor que é até professor no Mackenzie, ele estava dizendo, uma jovem chegou para ele aflita porque as amigas todas estavam tendo relacionamento com a namorada. Aí ele disse assim: olha, filha, diga para ela o seguinte: você que não tem, você está menos sujeito à doença venérea, menos sujeito à frustração emocional, menos sujeito a casar enganada, menos sujeito a uma gravidez precoce. Então tem valor manter-se virgem, não só valores morais, mas respeito, se dá respeito. E casa bem depois, não tem nem que ter medo.
As meninas que caem nessa chantagem de, olha, se você não tiver agora, prove que me ama, vamos ter um relacionamento para aprender, nada disso é verdade, é um engano. E as pessoas caem e depois se frustram. E aí depois descobre que houve muito, aí foi interesse, individualismo, egoísmo. É aquela questão do imediatismo, ter prazer agora imediato e depois que passa, o que é que aconteceu? E há sim, há consequências, porque pecado não existe relação íntima sem consequência. Não é a mesma coisa você tomar uma Coca-Cola. Quem disse isso é Jay Adams. Já diz que ter relação íntima não é a mesma coisa você tomar uma Coca-Cola, não. Mas a sociedade acha que é isso. É a mesma coisa. Você tem uma intimidade. Ora, ninguém tem um relacionamento íntimo sem comprometimento emocional. Nós somos seres emotivos, ninguém se envolve. Uma parte pode não estar envolvida, só está querendo mesmo um prazer imediato, mas a outra está envolvida, e principalmente a mulher. O homem também às vezes está envolvido, às vezes não é a mulher que está envolvida emocionalmente, mas tem um custo. O custo é Deus que estabeleceu. Quando a gente peca, a morte. O salário do pecado é a morte. E relacionamento fora de casamento é pecado. Então vai ter consequência. E quando a gente diz isso para os nossos filhos, a gente está... Deus nos colocou sobre os filhos para protegê-los do mal. Irmã Cristiane, como é que a senhora argumentaria com a sua filha? Se a senhora tivesse filha, a senhora tem 2 filhos. Mas pode ser o garoto também. Então, a gente tem um privilégio muito grande de servir ao Senhor há muito tempo, né? Eu casei na igreja, então, desde pequenininhos, meus filhos iam à escola bíblica dominical, inclusive fui professora de escola bíblica. Por muitas vezes eu dei aula para adolescentes e eu amamentava um dos filhos enquanto dava aula. Aconteceu muito disso. Então, na minha casa, por exemplo, não haveria possibilidade de um filho que conhece desde pequenininho as escrituras, que é ensinado, que o pai também aconselha, que a mãe aconselha, jamais passaria pela mente deles perguntar para mim ou para o meu esposo: pai, posso trazer minha namorada para dormir aqui? Eu posso ir dormir na casa da minha namorada? Porque já sabe que é uma coisa errada, né? Nós estamos falando de famílias cristãs que têm um princípio cristão, né? A Bíblia é um livro ultrapassado para quem não conhece a Deus, para quem não conhece a palavra de Deus, as Escrituras. A partir do momento que nós conhecemos a Bíblia, não existe livro mais atual, né, do que a palavra de Deus. E o mesmo Deus da época que eu casei há 20 anos é o mesmo de hoje. Ele não muda. E tudo tem como o pastor disse, tudo tem um preço a pagar, né? Uma consequência. A moça que começa um relacionamento, que ela pula etapas, né? Não passa pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, já quer logo dormir com um rapaz, ela vai colher as consequências, né? As consequências vêm de várias maneiras, inclusive uma gravidez, né? Fora da época, né? Fora do tempo. Então, assim, muitas consequências, e daí a gente tem visto como o mundo está, né? Eu trabalhei na educação um bom tempo, em escola, e a gente via como existe crianças que não têm pai, né? A mãe assume a paternidade, a maternidade, e os lares vão se destruindo. É muito comum hoje uma moça de 19 anos já teve 2, 3 parceiros, um filho de cada pai. Então as consequências a gente tem visto, né? Às vezes moças tão jovens que poderiam estar estudando, trabalhando, ter uma carreira de sucesso, elas, por conta do curso do mundo, que hoje tudo é normal, o que tem, né? É melhor ficar em casa do que, sei lá, vai dormir sei lá onde, tá perigoso o mundo. Eu acho que filho tem que ter limite. A gente dá muito amor, muito carinho, mas tem que impor regras. As regras existem para serem seguidas. Quanto tempo eu ainda tenho, Angélica? Vamos lá.
Então vamos ver as opiniões dos nossos telespectadores. Que a primeira delas é do André Nascimento. Uma geração de filhos libertinos aliados a uma geração de pais frouxos. Como diriam meus pais e meus sogros. Comeu da minha comida, dormiu debaixo do meu telhado, tem que me obedecer. Essa é uma ideia bem nordestina, né, reverendo? Você dependeu de mim financeiramente, então vai me obedecer em tudo. Eu estou pagando. Agora, infelizmente, Heber, não é esse o argumento melhor. O argumento melhor é a Bíblia mesmo. O argumento melhor é a Bíblia, né? Vitor Galvão. Tenho 2 anos de namoro e não durmo na casa da minha namorada. Se ele ama a ela de verdade, não terminaria por esse motivo. Acho que é porque ele está invocando o fato da moça ter medo de perder o rapaz. Mas aí que tá, ô Cris, você certamente lida com situações em que até mulheres casadas acabam perdendo o marido para outras mulheres. Isso é comum. Aí você vai fazer palestra na igreja, vai aparecer lá algumas frustradas. Uhum. Se a mulher que estava casada perdeu o marido, né, por essa ou aquela razão, imagina a moça que está namorando e toda encantada lá com o rapaz, um partidaço, e está assim de rivais, inclusive entre as amigas dela, né, querendo o moço. Então, tem uma filosofia de uma cantora aí que canta, que ela diz assim, que tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Credo. Eu acho que é um livramento, pastor. Porque, assim, um rapaz que, tá namorando com a minha filha, né? E ele quer, a minha filha é cristã, mas ele quer namorar nos padrões do mundo, né? Não, o que tem? Eu dormi lá na casa da senhora, tal. Não está com boa intenção, pastor. Se ele ama a minha filha, se ele respeita a minha filha, ele tem que dançar conforme a música dos sogros, da sogra, conforme aquilo que a gente viu ali. Eu acho que tem que ter regra, sim, respeito, em primeiro lugar, porque abrir essa exceção, eu tenho visto, assim, em algumas famílias, que não tem sido uma boa opção, não. Conheço pessoas, assim, até da minha família, que deixou a nora, né, dormir em casa, tal. Um dia sim, um dia não, daqui a pouco estava morando junto. Não solidificou, né? O relacionamento ficou um tempo, depois caiu fora, já está com outra. Então, assim, quando a gente facilita muitas coisas, até o próprio rapaz acho que não valoriza muito, né? Quando facilita. Então, assim, a minha filha é uma joia preciosa. Assim como eu, na juventude, me guardei, né? Quantos pretendentes apareceram no meu caminho e eu preferi esperar no Senhor. Então, assim, o meu testemunho de vida é que eu esperei no Senhor. E agradeço a Deus porque se eu fosse casar de novo, pastor, eu casaria de novo com meu esposo, né? Faria tudo igual, né? Foi em oração, foi no respeito, né? Ele está aqui, né? Qual é o nome dele? Pedro. É o homem mais bonito de Guarulhos, pastor. Bom, eu não sei, mas eu tenho a impressão que a irmã precisa com urgência visitar um oftalmologista. Vê você aí de casa. Tô errado? Reverendo, eu tô errado. Ele é lindo, pastor. É o homem mais lindo de Guarulhos. Você não pode dar opinião, é errado ou certo? Tenha dó. Não, tudo bem, ele pode ser ótimo, fantástico, magnífico, espetacular, sensacional, mas o mais lindo de Guarulhos ele não é. Ai, pastor, é porque o senhor não conhece o pessoal lá de Guarulhos. Bom, então, misericórdia, hein? Seu prefeito, cria um imposto sobre feiura aí que você vai pagar todas as contas da prefeitura. Não diga isso, pastor, ele é lindo. Qual é o nome do seu esposo? Pedro. Pedro, tudo brincadeira, viu, Pedro? Sou bem pior que você. Deus abençoe. Bom, vamos para o intervalo então, né, Angélica? E a gente já volta com outras opiniões dos telespectadores, inclusive com as colhidas lá na Crentolândia. Vamos ver. Esse é o programa Vejam Só. Hoje ele está discutindo a pergunta de uma mãe
cuja filha de 18 anos tem muito medo de perder o namorado, gosta muito do namorado e tal. E o namorado quer, e a moça também quer dormir junto em casa, e aí a mãe quer saber como é que faz, porque hoje muitos pais deixam e tudo. Então vamos lá. A irmã Cristiane Santos, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, ela é palestrante, autora de livros, jornalista, conselheira. Ela está dizendo que não vai para deixar, não. Agora, irmã Cristiane, vamos lá. Primeiro, vocês já abordaram a questão que muitos deixam, então não é para entrar nessa onda, porque nem são muitos assim, mas mesmo que fossem, a palavra de Deus é contrária e tal. E como é que ficam, então, os direitos, se fala muito de direitos hoje, né? Então, os direitos dos adolescentes. Os adolescentes também têm necessidades sexuais, eles têm direitos. E a senhora está sendo repressora e castradora. Não sou castradora. Adolescente tem direitos, mas um adolescente que engravida, como que a gente faz? Aí os pais que têm que cuidar dos netinhos, não, tudo tem que ter responsabilidade. Adolescente é uma criança ainda, precisa ser orientada, né? É aquilo que eu falei no começo, a gente não impõe limites nos filhos. Hoje em dia, muitos pais dizem, poxa, aquilo que eu passei, sofri, meu filho não vai sofrer, né? E a gente vê adolescentes frustrados aí, querendo bater nos pais, enfrentam a polícia, porque assim, não aprenderam a ouvir não. Então, tem que impor limites, né? Eu sei que está lá com os hormônios borbulhando, mas o pecado não é vitamina para isso, né? Cair na promiscuidade não é uma saída, né? Que vai trazer um retorno espiritual de todas as áreas, não é a melhor saída. Então, nós como pais devemos orientar os filhos. Os impulsos sexuais, eles existem, mas podem ser dominados. Ele vai aprender, o adolescente vai aprender isso. Pode praticar um esporte, lazer, passear, tem tanta coisa para fazer, né, na vida, estudar, direcionar o adolescente, dar uma atividade para ele, né, e tirar esse foco de sexual, porque hoje o apelo é muito grande na mídia, na televisão, nas escolas. Então, assim, o lar cristão, para ter um lar cristão dá trabalho, né? Tem que ter um desgaste, um diálogo, uma conversa, porque se nós deixarmos assim, largado, vai virar o que virou o mundo hoje, né? O senhor quer falar sobre isso? Então, sobre os direitos? Então, para ter direitos, você tem que ter deveres, obrigações antes, né? E você então adquire direitos. Você tem que ter um casamento. Então, para você ter direito a ter uma intimidade, dentro da perspectiva cristã, você tem que ter o dever primeiro de casar com a pessoa. Então, isso é o que a Bíblia fala. O remédio para quem quer se satisfazer intimamente também é o casamento. Então, case. Quer ter relacionamento... Com 13 anos? Não, ela tem 18, a moça daí. Bom, né? Sim. Agora, e aí com 13 anos, aí nem pode, né? Pode se o pai permitir também. Se quiser casar também pode. Emancipa e casa também. Se quiser já tem responsabilidade, já quer ter responsabilidade, também. Agora, se vê que ainda está imatura, que é uma escolha imatura, que também está tudo muito imaturo, também os pais podem não permitir. Mas eu estou dizendo que o remédio é o casamento. Quer ter direitos, tem que ter obrigações. Nós temos deveres com os nossos filhos. Aí nós temos também direitos. Direito de dizer a eles onde eles vão, o que eles vão vestir, o que eles vão comer. E para o bem deles é que a gente é colocado por Deus na vida deles. Se não, uma criança entregue a si mesma, a Bíblia diz, ela vem a envergonhar os pais. Criança não pode ficar entregue a si mesma. Criança não sabe, não tem ainda capacidade de discernir entre o certo e o errado, muitas vezes. É facilmente enganada. Por isso que Deus colocou os pais como autoridade sobre os filhos. E essa autoridade, Paulo diz lá em Colossenses e em Efésios, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Para a gente, essa autoridade é absoluta. E mais, o mandamento lá de Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe.
Então, existem deveres dos filhos para com os pais e responsabilidade dos pais para com... Porque nós temos uma relação. Agora, namorado nem relação tem ainda. Namorado não é nada da filha. Isso é importante dizer. Namorado não é nada da filha. Não pode exigir, não pode ficar dizendo para ela o que fazer. Namorado não é nada. Só quando casa é que passa a ser alguma coisa. O senhor foi namorado, viu? Fui, mas não era nada da minha namorada. Um dia, um namorado estava exigindo da namorada que não vestisse tal roupa e tal, e estava implicando com a namorada, e a namorada um dia estava falando para o pai: ô pai, meu namorado está querendo... Ele ligou para o namorado, disse assim: quem é você? Aqui quem manda minha filha sou eu, você não é nada da minha filha ainda. Então, namorado tem que entender, namorado não é nada, não pode exigir nada ainda. Exige quem tem um acordo, quem tem responsabilidade, quem assume responsabilidade. Então, quer dormir com a minha filha, vai ter que assumir responsabilidades, vai ter que casar no civil, aí sim você vai ter todo o apoio, toda a bênção, aí vai ser uma maravilha quando isso acontece. Agora, as pessoas hoje querem isso, querem ter os direitos de uma relação, mas não querem ter as responsabilidades de uma relação. Isso é o que está por trás da nossa geração. Nossa geração quer viver irresponsavelmente, mas quer ter os privilégios de alguém que tem que ter responsabilidade, que exigem responsabilidade. Por isso, Heber, toda essa complexidade na nossa sociedade. Muitos filhos sem pais, muitas mães com 3 filhos de pais diferentes, muitas famílias destroçadas. E como vai ser a nossa sociedade? E aí o Estado vai ficando sobrecarregado de pessoas para cuidar, ou as famílias, os mais velhos vão ficando sobrecarregados para cuidar, e os garotões que fizeram, os bons partidos que fizeram os filhos, estão aí, ainda continuam sendo bons partidos, solteirões e só fazendo filho, sem responsabilidades. Então, a nossa geração, a geração que está aí, quer correr de responsabilidade, mas não quer correr dos privilégios da responsabilidade. Quer ter. Acho que a Li Menezes, que publicou a opinião no Facebook, pensa meio que nem o senhor, só que é bem mais radical. O Li, ou a Li, não sei, escreveu: Li Menezes dava uma surra nos dois, e mandava aí tomar vergonha na cara e me respeitar. Mas na filha também? Você batia na filha? Se precisar levar uns tabefe é bom de vez em quando. A senhora apanhou muito? Pra ficar esperta. Não muito, porque eu fui uma boa filha, fui muito obediente. Mas, assim, não espancar nem nada, mas um puxãozinho de orelha tem que levar sim, né? A senhora tem 2 filhos? Tenho 2 meninos. Os 2 são maravilhosamente obedientes? Então, estão na fase bem difícil, a fase da adolescência, né? Então, é bem complicado, né, pastor Hebe? Então, eu até anotei aqui, ó. É muito idade complicado. Da rebeldia. A idade da que rebeldia. Os psicólogos chamam de autoafirmação. É importante o adolescente se rebelar, porque é assim que ele se autoafirma e não sei o quê. Ué, que cara é essa? É verdade, os psicólogos falam isso. Não pode. Como assim não pode? Tem que ter limite, tem que saber quem canta de galo, né? Porque os adolescentes são muito impulsivos e eles sempre têm razão. Então, a função dos pais é tentar abrir o olho, né? Tem hora que a gente consegue, né? Mas abrir o olho mesmo. E, assim, como eu falei, eu tenho um filho de 19 e um de 16. O de 16 é mais, né? Mais avoado, tudo. E eu, uma vez conversando com ele sobre isso, eu falei para ele: olha, você toma cuidado, 16 anos, né? Pode engravidar a filha dos outros aí. Se você engravidar uma menina, você vai ter que trabalhar para sustentar, né? Então, assim, você vai perder muita coisa. Vai ter que levantar de madrugada para comprar fralda, sustentar a família. Você quer isso para sua vida? Né? É uma idade tão gostosa para curtir, para praticar esporte, né? Para ter amigos. Então, acaba com a adolescência. Eu acho que a função dos pais é sempre estar mostrando para aquele adolescente que a vida não é colorida, né? E tudo que você fizer tem uma consequência. Você está disposto a bancar com essa consequência? Vamos ver então agora as opiniões da Crentolândia. Vamos lá. Você tem uma filha de 18 anos que quer dormir com o namorado dentro de casa. Você não deixa e ela só briga com você, arruma confusão. O que você deve fazer? Disciplinar.
e orar. Eu acho que cada vez mais nós estamos sendo violentados por uma libertinagem que nos aprisiona. Não é uma tempestade no barco que vai fazer com que a gente venha mudar o nosso pensamento original. Não pode, não pode, não pode. Mas eu vou ficar bravo, eu vou brigar, eu vou ameaçar de sair de casa. Você pode fazer todas as coisas, mas desde que seja dentro da vontade de Deus, é isso que eu creio. Eu acho que tem que conversar, mostrar, assim, porque nós somos evangélicos, mostrar na palavra do Senhor, né, na Bíblia, o que está escrito que não pode, que é pecado, na verdade, né? Mostrar o correto. Eu acho que seria isso, mostrar a verdade. Bom, para ensiná-la, primeiramente eu não tenho filhos, né? Então fica difícil de explicar isso, mas para ensiná-la eu ia explicar a luz da Bíblia, né? Explicar os riscos, né, que pode correr no momento que ela estiver dormindo ali com o namorado sozinho, né? Explicar sobre fornicação, né? Explicar sobre tudo baseado na Bíblia. Não deixaria no caso. Um dos motivos seria que o momento não é oportuno, tem toda uma questão de conhecimentos biológicos, sexuais. Há um momento em que a intimidade deve-se ter um limite, porque são jovens, não vão se controlar. Tem todo esse consentimento e, além disso, não faz parte de uma ética bíblica, no caso. No caso dos casais, só podem se estar unidos, próximos, numa intimidade, quando estão casados, no caso. Eu acho melhor que os dois, né, venham ficar os dois em casa. Porque se for para outro lugar, não vai ser como a gente quer, o pai ou a mãe. Mas eu prefiro que os dois fiquem em casa, porque ficando em casa a gente tá vendo os dois. Mas se ficar do lado de fora, vai fazer coisa que nós não vamos ver. Então eu prefiro que fiquem em casa. Fala. Interessante isso, porque as pessoas pensam assim, não, eu não vou deixar em casa porque senão eles vão... Eles vão para onde a gente também disser que eles vão. Nossos filhos também não têm que estar em lugar que nós não saibamos onde eles estão. Nós temos que saber onde nossos filhos estão com 18, com 20, com 30 anos. Meus filhos, principalmente se não são casados ainda, eu saio com eles, eles voltam comigo, vão comigo e voltam comigo. Ainda não saem sozinhos. E quando saírem sozinhos, vão ter hora para chegar, vão ter um lugar para ir e daquele lugar voltar para casa. Não vão estar num lugar onde eu não deva saber onde eles estão, né? Infelizmente, nós pais, às vezes esquecemos isso. Nós temos que sermos proteção para os nossos filhos também. E temos que saber onde eles estão, mesmo na idade que eles forem. E podemos saber disso. Agora, num contexto de realmente conciliador, de amor, de comunhão, não no contexto de guerra, mas no contexto de paz que os lares devem ter. Meus filhos devem reconhecer em nós esse cuidado. Então, eles mesmos vão se colocar debaixo dessa proteção. Nós dizemos muito para os nossos filhos lá, olha, quando nossos filhos estão indo, você nota às vezes quando um filho está caminhando para um pecado, né? Meu filho mais novo, ele é muito irritadiço e ele fica nervoso. Quando ele fica nervoso, ele fica irado. Quando ele fica irado, ele começa a bater nas coisas, começa a ficar... Aí a gente já sabe, ele vai ficando nervoso. Filho, olha, cuidado, você está saindo da zona de proteção. Você está começando a pecar, então cuidado. E a zona de proteção é aquela onde a gente diz até onde ele vai. E dizer para o nosso filho, olha, aqui é a zona de proteção, nós podemos lhe proteger, você dentro dessa zona aqui, saiu dessa zona, você está fora da proteção. E Deus nos colocou como os pais para isso, é como uma cobertura para os nossos filhos, de proteção mesmo. Então, se os pais não cumprem esse papel omisso, não, a sociedade hoje permite tudo, você está também pecando, porque Deus nos colocou sobre os filhos como protetores para os filhos, tanto a autoridade como para a proteção. E proteção é com limites. Você põe limite, você vai até ali, dali você não vai mais. Vamos lá, a Karina Ariza, ela publicou o seguinte: primeiro, não tem nada que dormir em casa. Segundo, quem manda são os pais. Simples assim. Ela deve ser mãe, né?
Cristiane Araújo Modesto. Essa nem precisa de comentário, né? Minha casa, minhas regras. Pelo amor, a falta de vergonha chegou em um limite. Eli Gomes. Quem é o cabeça do lar? Tinha que ter, né? Vai sobrar pro marido, quer ver? Ó, aqui, ó. Quem é o cabeça do lar? É o marido. Tem essa de filho estabelecer regra, não. E a esposa deve apoiar incondicionalmente o marido, sem aquele jeitinho. Agora eu pego. Vamos lá. Irmã, Cristiane. Senhor, ajuda. Não ajuda, não. Não ajuda, não. Fala a verdade. Não houve situações em que o seu esposo, como pai, ralhou com os meninos e a senhora deu um jeito de proteger e tal, e pai, disfarçar, não sei o quê? Foi ou não foi? Pastor... Foi ou não foi? Eu vou falar a verdade. Eu queria muito ter filhas, né? E vieram 2 meninos. E aí, a partir do momento que vieram os meninos, eu pensei, poxa, eu tô numa situação cômoda, porque o pai cuida. Então, assim, quando a situação aperta, eu chamo meu marido para conversar. Aí eu falo, olha, põe um limite, põe um freio, você é o pai, né? Então... Lá em casa, eu não sei, né? Assim, quem tem filha, acho que por ser menina, a mãe, acho que, né? É mais próxima. E, então, eu imagino que se eu tivesse filha, meu marido ia, assim, pegar mais um pé e eu ia sempre estar defendendo. Porque, né, ele foi duro com as sobrinhas, e eu acredito que as filhas, Deus sabe todas as coisas, né? Então, a senhora protegeria a filha escondendo o marido? Não, em certas situações, sim. Porque, que legal. Assim, porque o homem, ele é mais radical, né? É mais ciumento, né? Então, assim, por exemplo, em questão de roupa, às vezes a saia nem tá tão curta e o pai fala, a saia dessa menina. Então, tem certas situações que eu vejo das filhas, das minhas amigas, que a mãe tem que intervir mesmo. Né? Porque o pai é meio ciumento, tem ciúmes do namorado da moça, tem essa também. A mãe não tem ciúme da namorada do filho, né? Não tem. Então, no meu caso, não. Sei. Tá bom. Meu pai do céu. Vamos lá. O José Ribeiro Júnior, essa mãe está certa. Se ela disse que não, é porque a mãe é contra o namoro e o casamento, antes dos 20 anos. Isso é bíblico e funciona. Por mim, essa mãe deveria ter pulso de dizer para esse cara proibir de namorar e dar uma surra na filha. É o que está precisando as mães e os pais do mundo de hoje, disciplina. Zé, fala sério. Por que não pode casar antes dos 20 anos? Pode, não pode, pastor? O senhor deixaria seus filhos casados antes dos 20? Deixaria, se cumprirem o que precisa para casar. E o que precisa para casar? A primeira coisa é terem compatibilidade de fé, serem crentes, depois já terem alguma coisa para começar a vida deles, porque vão casar, vão ter que ir para a casa deles. Né? Nem precisa ter a casa construída, nem precisa ser uma casa de primeiro mundo, não precisa ser uma casa de alto padrão, num condomínio de alto padrão. Pode ser uma casa simples, alugada, mas tem que ter alguma coisa. Um trabalho, ele já tem que ter um trabalho para sustentar a família. Eu acho o seguinte, a Bíblia é muito boa e muito certa nisso. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Outra coisa que é um pecado hoje que as pessoas cometem, filho vir morar com os pais, seja de um ou de outro, não deve, né? A palavra de Deus é bem clara nisso. Isso tem trazido prejuízo para o casamento. Então, acho que tem que ter essas coisas assim. E eles dois têm que ter certeza mesmo, sabe? Se é a vontade de Deus, estarem certos disso, entendeu? Para a vida deles. Tá bom. Então, são coisas que são importantes ter para casar. Só para concluir, o Albert diz, poderia dormir sim, o namorado dela, mas dormir no colchão da sala e eu no sofá do lado dele. E o Carlos Roberto diz, namorado de filha nunca pode dormir junto com ela. Tá bom. Tá. De fato, os pais são mais ciumentos das meninas, né? Assim como as mães são mais ciumentas dos meninos. Tá bom? Nós conversamos aqui com a irmã Cristiane Santos, que é membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, e o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem quiser entrar em contato com esses dois irmãos, pegar conselho, convidar para palestras, etc., o contato está disponibilizado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Ficaria firme, 98% ficariam firme. Tá bom. 1.000 votos e só 2% cederiam a contragosto. Tá? Poxa vida. Ainda bem.
Graças a Deus. Tá bom. A gente se vê no próximo Vejam Só. Hã?